Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira, finalizada a rodada 36. Agora a gente entra na rodada 37, na minha opinião, tá? A mais importante do Campeonato Brasileiro. E, vírgula, o Vasco pode decretar matematicamente a permanência na Série A nessa rodada e não consegue cair em caso de catástrofes de resultados na rodada 37. Então o Vasco não cai nessa próxima rodada e pode matematicamente se livrar do rebaixamento. Vamos falar muito sobre a tabela, os jogos que ocorreram nessa rodada 36 e projetar a rodada 37. Também vamos falar sobre desfalques do Grêmio. O Vasco que enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Já estou a caminho da nossa querida capital do Rio Grande do Sul. E você vai ter aqui imagens exclusivas com tudo a respeito aí do Gigante da Colina em Porto Alegre. Então não perca nada. Vamos falar também sobre, bomba! Patrocínio Master pode mudar no Vasco, segundo informações que aconteceram na manhã dessa sexta-feira. Bomba! Isso pode envolver aí o presidente Pedrinho, né? E vamos falar muito sobre isso também, mas no decorrer do nosso vídeo. E o diretor técnico, pode estar dando adeus nos próximos dias no Gigante da Colina. Mas antes da gente começar, né? Deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Bora começar esse vídeo recheado de notícias importantes e bombásticas, projetando a rodada 37, mas antes comentando sobre a rodada 36, uma rodada que foi muito boa para o Vasco, apesar da derrota para o Corinthians. Ah, mas por que você está falando isso? Simples. O Vasco elimina uma rodada e não entra na zona do rebaixamento. Então, o Vasco fora da zona do rebaixamento tem mais 2 rodadas para se manter ali e depende de si para se manter no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Lembrando dos jogos da rodada 36 que foram excelentes para o Vasco. O Santos perdeu para o Fluminense na Vila Belmiro por 3-0 e agora enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né, na Liga Arena. Outro resultado muito importante para o Vasco foi a vitória do São Paulo na Arena Fonte Nova sobre o Bahia. O Bahia que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 41 pontos. E o Bahia enfrenta o América Mineiro rebaixado, só que fora de casa, em BH. Então, mais um jogo aí que um dos adversários do Vasco joga contra o América Mineiro. E eu vou falar para vocês, um falso lanterna. A equipe do América Mineiro tem jogadores qualificados, engrossou o caldo, né, contra o Vasco na Arena Independência, um jogo muito difícil. O Vasco conseguiu o gol ali no final da partida com o Jair, e é um falso lanterna porque joga bem os seus jogos, vai complicar para o Bahia. Em caso de vitória do América e o Vasco conseguir vencer o Grêmio na próxima rodada, lá na Arena do Grêmio, o Vasco está matematicamente salvo da Série B de 2024. É uma projeção muito otimista, mas não é impossível. E a gente vai estar acreditando nessa possibilidade e estaremos fazendo a cobertura total para vocês lá de Porto Alegre, da Arena do Grêmio. Daqui a pouquinho a gente já está chegando em Porto Alegre, daqui a pouquinho a gente está embarcando aí para acompanhar o Vasco de ponta a ponta e você ficar por dentro de tudo, chegada no hotel, chegada no estádio, imagens antes de começar o jogo do gramado, de toda a questão da torcida, todas as dúvidas sobre ingresso. A gente vai estar fazendo uma cobertura total, então não esqueça de permanecer aqui com a gente, seguindo e comentando também tudo a respeito de tudo que a gente vem trazendo, né? Então, enfim, projeção é essa. O Vasco pode sim se livrar matematicamente da Série B nessa rodada 37. Basta 2 resultados acontecerem apenas. Vitória do mandante América Mineiro sobre o Bahia e vitória do Vasco visitante sobre o Grêmio. Lembrando que o Grêmio tem desfalques importantes e olha, eu vou falar para você, tá? O desfalque de jogadores
que fazem muita diferença. Mas é aquilo, o Vasco também não vai contar com o Eric Marcos, o jogador que foi vetado pelo Departamento Médico Cruz-Maltino, não retorna contra o Grêmio e vai ficar de fora. Vai saber se volta a jogar contra o RB Bragantino. Não temos essa projeção. Então, preocupação aí com o garoto Eric Marcos, que não enfrenta o Grêmio nessa rodada 37, no próximo domingo. Então, essa é a projeção. O Vasco se encontra aí na 16ª colocação com 42 pontos, um a mais do que o Bahia, um a menos que o Santos, que também tem pedreira pela frente. O Santos pega nada mais, nada menos que o Atlético Paranaense fora de casa. Meu irmão, o Vasco empatando com o Grêmio também ultrapassa o Santos, caso de vitória do Atlético Paranaense, tá? Aí o Vasco já avança mais essa luta contra o rebaixamento, mas a projeção, o cenário que o torcedor está sonhando é literalmente aquele que eu trouxe anteriormente. Vitória do América Mineiro e vitória do Vasco. O Vasco está livre da Série B de uma vez por todas e o jogo contra o RB Bragantino vai virar festa, né? Enfim, falamos sobre a rodada 36, projeção da 37, jogo contra o Grêmio. Agora vamos falar uma situação bombástica. Meu amigo, a gente viu aí dentro da política, do cenário político, né, que o Pedrinho se movimentou se aproximando da Crefisa junto a José Roberto Lamacchia, o cara da Crefisa, lembrando que a Leila é a esposa dele, e nós todos sabemos que existe ali uma ranhura entre a Crefisa, dentro da figura da Leila, que é presidente do Palmeiras, junto com as torcidas organizadas, né? E essa situação vem cada vez trazendo mais um transtorno, porque a Leila é muito incisiva quando fala das torcidas organizadas do Palmeiras, refere-se como que eles não fazem nada em prol do clube, e se a Crefisa sair do Palmeiras, segundo Leila, o Palmeiras acaba. E aí a gente tem uma notícia na manhã dessa sexta-feira, que é do Rafael Emiliano. Ele, segundo Rafael Emiliano, ele foi buscar informações sobre o patrocínio Master e a Pixbet, que é a patrocinadora atual do Vasco, pode sair para entrar a Crefisa. Parece que a Crefisa vai conversar com a 777 para assumir o posto de patrocinadora Master do Vasco. Meu irmão, eu não consigo duvidar dessa informação, estou trazendo ela para vocês ainda sem apurar, porque é uma informação bombástica de agora. Estou trazendo a informação do Rafael Emiliano e a situação é a seguinte: já temos conversas de Pedrinho com José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, o fundador, o líder total da Crefisa, em inúmeros cenários do momento político do Vasco. Na questão dos name rights de São Januário, outras questões de aproximação da Crefisa junto ao Gigante da Colina. E olha, não duvido nada, hein? Não duvido nada. Estarei apurando, indo para acompanhar o Vasco, fazer a cobertura total em Porto Alegre, mas buscando e apurando essa notícia para trazer para vocês em primeira mão se realmente existe algo dessa natureza, né? Desse tipo. E aí a gente já começa a observar, né, que o Pedrinho busca uma autonomia no futebol, deve se aproximar da empresa americana para tentar fazer esse link do clube associativo junto com a 777 na Vasco SAF. O Pedrinho quer sim colocar ali o dedinho dele no futebol do clube, né, trabalhar em prol do Vasco dentro de campo. Essa viabilidade da Crefisa, caso seja confirmada, é dedo do Pedrinho também, e a gente começa a observar algumas figuras dando adeus, e eu não duvido nada que muitas comecem a sair no final dessa temporada. E a primeira é do nosso fantasma diretor técnico Abel Braga. Parece que o Abel já pediu desligamento do Vasco para ir, para onde nós estamos indo para fazer a cobertura do Vasco, para Porto Alegre, no Internacional. Lembrando que existe uma eleição no Internacional para acontecer e o Abel Braga está linkado ao Roberto Melo da Chapa 2. E não só o Abel Braga, tá? O D'Alessandro também pediu desligamento ali do Cruzeiro e deve compor também essa chapa de Roberto Melo. Então tudo indica que Abel Braga está dando adeus ao Vasco de forma que não sentiremos falta nenhuma dos serviços prestados por esse senhor.
né? E claro, se existe essa movimentação no futebol do Vasco nesse exato momento, eu não duvido nada de mudança de comando de diretor de futebol, CEO da Vasco SAF e muito mais. Eu queria saber a sua opinião a respeito desses assuntos. Não deixa de interagir com a gente não. Corre lá nos comentários, deixe sempre a sua opinião. Vou ficando por aqui, a gente volta em breve com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.